Radar está ligado. Radar, revista Radar. Atenta aos fatos, atenta aos assuntos da atualidade, aos desafios do futuro. Estamos aqui para mais um podcast popular, junto com a Grazi, com a Carla e a nossa convidada de hoje para um bate-papo que traz uma temática, no meu ponto de vista, super atual e que nos coloca diante de muitos desafios, Grazi. É verdade, precisamos trabalhar tanto? Será? Precisamos? Será que trabalhamos tanto quanto parece? Será que trabalhamos tanto? Realmente, eu acho que é uma temática que traz diferentes visões, né? De gerações diferentes, de experiências diferentes. Então, acho que a Maria Lúcia vai ter muito para falar com a gente sobre isso. E vamos falar muito sobre gestão do tempo, percepção do tempo, mas em especial sobre o mercado de trabalho. Carla, tu acha que nós trabalhamos tanto quanto parece? Trabalhamos mais do que parece? Qual é a tua percepção? Pois é, eu acho que muitas vezes a nossa cabeça, nossa mente, ela nos sabota, né? Às vezes a gente acha que a gente fez demais, mas na verdade, se vai botar no papel, não fizemos muito. E o ponto que eu também quero, que a Maria com certeza vai conseguir nos auxiliar, é quando também desligar a chavezinha, parar para respirar e com certeza daí sim no outro dia continuar e ter talvez um dia mais produtivo. Será que alguém se identificou com esse desafio aí? Porque, gente, vamos fazer um combinado? O WhatsApp vale ou não vale durante nossa conversa? Eu botei no modo avião. Como vocês fazem? Quando toca a todo momento, entram 50 diferentes demandas. Então, tá aí conosco a psicóloga, mentora de líderes, Maria Lúcia Gribler, que topou o nosso desafio, o desafio da revista Radar, de trazer para as plataformas digitais também esse debate, criando aí, aquecendo os motores, vamos dizer assim, para a próxima edição da revista Radar, né? Isso mesmo, em breve, nas bancas. Bem-vinda, Maria Lúcia. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, essa temática eu tenho certeza que faz parte do teu dia a dia, até porque a Maria Lúcia escreveu o livro Pense como Dono, né, que no meu entendimento já coloca esse tema um pouco em tensionamento, ou bastante, né? Exato, no livro eu até abordo sobre a questão dessa sensação de correria o tempo todo e o quanto que a gente precisa administrar. Eu falo muito mais em administrar a nossa atenção do que exatamente o tempo. Né? Interessante essa perspectiva, administrar a atenção. Isso. Eu digo que gestão do tempo é Deus quem faz, né? A gente vai fazer a gestão de prioridades. E aí, um ponto que para mim, quando a gente fala nesse movimento assim de cansaço, desgaste, a sensação de que a gente nunca dá conta, eu sempre penso que a gente precisa direcionar e prestar atenção onde que a gente coloca a nossa atenção. Porque no momento que a gente toma consciência de onde a gente está focando, o que a gente está fazendo, direcionando a nossa atenção porque realmente tem que ser feito, a gente começa a ver o nosso tempo render. E muitas vezes não é o que a gente faz. A gente foca o quanto tempo eu tenho, quantas coisas eu tenho para fazer e minha atenção no que eu tenho que fazer acaba se perdendo. E aí, ao mesmo tempo que eu tenho muitas coisas para fazer, eu não faço nada, ou faço muito pouco, ou me distraio e não consigo concluir nenhuma. E eu termino o dia com aquele monte de tarefas que eu teria para fazer, sem às vezes poder dar o check de finalizei ou de concluir, porque tudo começou, mas nada terminou. Muitos autores, já de um tempo atrás, trazem a perspectiva de que comece, termine. Né? Justamente vem ao encontro disso de não permitir a divisão da atenção. Mas você acredita, Maria Lúcia, que no contexto atual, com tantas demandas, com tantas tecnologias que te colocam disponível a todo momento, aliás, que a gente se coloca por meio delas disponível, tu acreditas que esse ainda é o caminho, fazer uma coisa de cada vez? Como? Na dinâmica de hoje, que vamos dizer assim, versátil, né? A gente não consegue ter exatamente uma sequência, então essa rigidez de começar, continuar e concluir em tudo, eu diria que é impossível. É quase uma utopia. Porque a gente está num mundo de conexão, de informação, de troca, de compartilhamento, não é mais cada um na sua caixa fazendo as suas coisas para depois compartilhar. Então essa troca, ela também às vezes nos auxilia a gente ter esse contato mais próximo, mas de novo a gente vai precisar trabalhar em que momentos talvez eu precise
me retirar, ou preciso colocar no modo avião, ou preciso me desligar para alguns pontos que exigem mais concentração, que exigem um foco maior, em que alguma distração vai fazer eu levar 3 horas a mais do que algo que talvez um e-mail, um relatório que eu levaria talvez meia hora, 45 minutos, com distrações eu vou levar 3 horas, talvez aquele momento é assertivo eu me retirar ou fazer um movimento de desconexão. E para isso existe também, assim, formas de fazer. Eu posso alinhar com a minha equipe, que esse é um momento que eu não vou poder atender, comentar já deixar alinhado com clientes ou com, né, parcerias, enfim, com quem nos chama, como funcionam os momentos em que eu não respondo e por que eles acontecem. E às vezes até numa situação de empresa ou até em família, é alinhar isso com quem a gente está. Olha, esse é um momento que eu preciso ir para o quarto, me concentrar. Talvez o pai ou a mãe vai cuidar dos filhos, o outro vai se ajustar, ou na empresa da mesma forma, assim. Então, há uma questão de comunicação também aí entre as pessoas que estão juntas para que esses combinados funcionem. E faça essa conversação ou esse exercício de, às vezes eu preciso começar e concluir. E às vezes vão ter tarefas que elas vão acontecer durante o dia e tá tudo bem que aconteçam atravessamentos. Sabe que eu trago isso para minha realidade, compartilho a minha experiência, porque eu trabalho com diversas pessoas e tenho contato com diversas pessoas através das redes sociais, né? Então o WhatsApp tá sempre ali, as pessoas nos chamam a todo tempo e eu, de uma certa forma, esse exercício de dizer para as pessoas, olha, às vezes eu não vou te responder imediatamente, então se tu precisar de mim naquele momento, tu telefona, aí eu te respondo, entro em contato contigo, porque eu percebia justamente isso que tu fala. Eu sentava para escrever um texto, para fazer alguma demanda que precisaria daquela atenção dedicada e não fluía, porque aí chamava para resolver uma questão aqui, aí chamava para resolver outra questão ali, pedido de orçamento não fluem, né? Uhum. Então eu penso que isso que tu colocou de comunicar, de alinhar com as pessoas é também uma forma de educar, entre aspas, que não é a todo momento que tu vai estar disponível ali pelo WhatsApp, né? Uhum. Então de as pessoas respeitarem aquele tempo que, ok, agora eu não consigo receber um retorno, né, imediato, mas a partir de certo momento vou te dar esse retorno, né? E eu acho que tem um ponto também que até a gente, nas reuniões, essa semana a gente conversou sobre isso, na questão principalmente do WhatsApp, na visualização ali do azulzinho, né? Muita gente tirou quando teve essa atualização, mas eu fui uma das pessoas que antigamente tirei, porque era uma frustração minha de ter ali um WhatsApp aberto e da pessoa eu visualizar e naquele momento assim, não consegui atender essa demanda, ou era uma demanda que não era naquele momento que eu tinha que atender. Só que eu me sentia frustrada de não responder a pessoa. E aí eu tirei, então, optei por não ter a visualização, mas agora precisei retomar por outras questões do trabalho. E fica aquela questão assim, que nem a Grazi falou, muitas vezes a gente, hoje em dia, é difícil alguém não utilizar o WhatsApp, principalmente, ou qualquer outro meio de rede social, né? Então, como não se perder ali, no meio, assim, de não sair, tô fazendo uma coisa, me concentrando, mas eu preciso ter o meu WhatsApp aberto, não consigo colocar o celular ou o notebook no modo avião, mas às vezes tem uma demanda aqui, ou eu olho um vídeo no Instagram que já me distraiu, como focar e também trabalhar a nossa mente para a gente se concentrar e realmente começar uma coisa e terminar. É bem interessante e isso aparece muito, assim. Vou te dizer a forma como, para mim, eu entendo que o WhatsApp não é uma ferramenta de resposta instantânea, tá? Não é um... Cada um responde no seu tempo. É uma ferramenta maravilhosa, eu acho que a gente consegue assim, se conectar e às vezes encaminhar demandas ou perguntas, mas não é uma ferramenta de resposta instantânea. Para isso é a ligação. Vamos colocar essa frase nos status do WhatsApp. Se eu quero falar com a pessoa e precisa ser agora, eu vou ligar para ela. E a gente perdeu um pouco desse hábito de pegar e ligar. E até estranha se alguém nos liga direto. Sim. E quando liga, eu ainda tenho a opção de não atender. E eu muitas vezes faço isso não por não querer atender uma pessoa, mas eu atendo muito poucas ligações e geralmente eu atendo aquelas que me avisam pelo WhatsApp que vão me ligar. Por quê?
justamente porque a ligação exige atenção praticamente exclusiva e tu não tens a gestão do tempo, do teu tempo, a administração da tua prioridade ali. E aí o que acontece? Às vezes uma demanda que tu resolveria em 1 minuto no WhatsApp, na ligação tu vai levar 7. E aí, claro que tem esse fator de urgência, né? Mas eu percebo que muitas pessoas não estão atendendo ligação justamente naquele momento que seria o urgente, que eu preciso de ti, né? Exato. Vamos dizer assim, é bom combinar, às vezes, entre, né, empresa, quando a gente liga, já tem muitos gestores que eu acompanho que dizem assim, ó, quando tu me ligar... É porque é importante. É porque é importante. Vamos dizer assim, eu preciso falar contigo agora. No mais, a gente pode, vamos dizer, mandar uma mensagem e quando tu puder, tu vai me responder, que pode ser durante a manhã, pode ser durante o dia. Às vezes 20 dias depois, o pessoal responde. Esse é um ponto que eu queria entrar também, tá? Eu vou aproveitar. É uma ferramenta de diálogo, né? Assim, que eu vou conversar com alguém que eu não preciso necessariamente estar na frente da pessoa. Mas eu não preciso responder exatamente. Então, não, eu tenho o meu azulzinho, nunca tirei, porque eu sempre entendi que, para mim, era muito claro. Assim que eu sou uma pessoa que assim que possível eu respondo, mas assim que possível, né? E tem momentos que eu não vou poder e eu tô muito tranquila comigo mesmo, porque quando eu não respondi é porque realmente não deu, não foi um descaso. O que acontece, e eu assim já passei por isso também, é o descaso de às vezes não responder. Não por um dá. descuido. Às vezes é descuido, a mensagem, né, rolou e não viu mais, mas às vezes é uma falta de educação também. Então são pessoas às vezes que tu tem um contato, alguma coisa e tu pergunta ou manda algum convite. Se a pessoa cruzar por ti e fizer o mesmo convite, tu vai dizer, muito obrigado, não posso, agradeço, ou eu vou ver e te respondo, mas em alguns momentos as pessoas não respondem. E ali eu vejo que, assim, é uma ferramenta de comunicação, de contato. Se eu estou ali e recebo, eu também preciso me comprometer a dar algum retorno. Sim, não posso, não quero, te respondo em 20 dias, mas se posicionar em algum momento e não deixar a pessoa no vácuo, né? Seria o mesmo que caminhar na rua, virar a cara e não cumprimentar a pessoa. Exato. Então, teoricamente, assim, né? Hoje, mas é uma forma da gente se comunicar. Então, se eu utilizo ela, eu preciso entender que eu estou me comunicando e às vezes se a pessoa passou por mim e me deu um oi, tudo bem, eu simplesmente ignorar, eu também não devo fazer isso. Agora, sei lá, é um spam, é algo que tu vê... Mensagens automáticas, os é diferente, porque eu não estou falando com outra pessoa. Pessoas que eu já demorei para responder no WhatsApp, nunca foi descaso. Mas eu trago muito, eu acho que passa muito pela psicologia, né, e pelas relações humanas, a forma como se lida com isso, porque mexe com a expectativa que as pessoas criam sobre ti, né? E como tu lida também com as expectativas das outras pessoas. Eu ia colocar um outro ponto também da ansiedade, indo já para a área da psiquiatria. Porque muitos ficam ansiosos por não receberem, né, o retorno. E às vezes a gente vai fazer uma coisa de 10 minutos, ou até mesmo buscar uma água e ir no banheiro. Tu volta, tem 10 conversas de grupo, de WhatsApp, de pessoas te chamando, aí já entra a ansiedade. Pelo menos eu lido desse jeito. Eu entendo a minha postura, eu entendo que eu encaminho a mensagem quando eu posso, e aí também eu penso diferente daquelas pessoas que se ofendem por receber uma mensagem às 9 da noite, ou no final de semana, ou no feriado, até porque isso é relativo. Hoje as pessoas não trabalham todas no mesmo horário formal. Então, eu mandar uma mensagem de noite, se a pessoa trabalha de noite, ela nunca vai poder mandar mensagem para ninguém, né? Então, assim, eu penso que cada um comunica quando pode e retorna quando é possível. Então, eu preciso ter a compreensão com o outro que demora para responder, mas, ao mesmo tempo, eu também vou mandar as minhas mensagens quando eu tiver condições. Porque eu vivencio muito isso de, durante o dia, estar com clientes, estar em reuniões, estar no ar na rádio, e naquele momento eu não tenho como responder, só que as mensagens elas vão entrando em dezenas, e aí nem sempre tu vai ter, durante o dia, aquele momento em que tu consegue vencer a demanda do WhatsApp, né? Mas é e aí entra muito a questão assim, como eu lido com isso. Eu fico tranquila que eu fiz o que foi possível, né? O que não deu, se a pessoa não compreender do outro lado, infelizmente eu não vou corresponder à expectativa dela. E ela vai ter que achar outra alternativa. Exato.
Eu digo que o WhatsApp está perdendo tempo em não criar um item, encaminhar em X tempo, né? Que como o e-mail, até que tu programa a Verdade. mensagem. Claro, seria perfeito. Porque daí eu escrevo no meu tempo, que talvez é à noite ou é de manhã cedo, porque às vezes eu recebo mensagens às 4, 5 da manhã, que tem pessoas que acordam mais cedo. Sim. É ótimo, e porque se aí as organizam. pessoas estão dormindo. Então eu retorno o WhatsApp a essa hora porque tá todo mundo dormindo. Daí a mensagem chega ao longo do dia. Aí tu pega uma pessoa que não desativa o Wi-Fi, que acorda pra te odiar pra É verdade. Que aí eu acho que Brincadeira. o WhatsApp precisa botar o Boa ideia. programar envio, né? Aí tu Seria programa. perfeito. Então, Porque não, justamente evitaria parte das pessoas, dos transtornos das pessoas que se incomodam com isso, né? Porque a gente não tem controle sobre como o outro reage, né, às situações. e aí entra a questão da gente saber lidar com a nossa ansiedade. A em- teoria é bonita, né? Mas a prática É, lidar com isso às vezes. Porque tem pessoas que não conseguem olhar a lista, o WhatsApp não lido, né? E precisa abrir tudo para ter a sensação de tarefa cumprida. Mas não retorna. Às vezes não retornam, mas enfim, não pode ver nenhuma caixinha verde lá. E aí entra o autoconhecimento, assim, de tu, vamos dizer assim, entender, tá, mas por que eu quero essa sensação? Às vezes é a curiosidade em que tá ali, é em resolver, mas o que é prioridade para mim? Ok, respondi para todo mundo, todos os convites recebidos, mas a minha tarefa talvez queria desencadear um trabalho diferenciado, um momento a mais com família, ou alguma questão que, quando a gente para pensar, assim, que é nossa prioridade, a gente acaba procrastinando, empurrando para o lado, deixando de fazer e se perdendo em meio à distração, numa ansiedade que a gente não olha, desconhece a causa, e aí é um movimento de autoconhecimento. Só que aí eu entro um outro ponto que a gente sabe que o autoconhecimento é libertador, que ele é muito positivo, então assim, qualquer leitura que a gente faça sobre autoconhecimento não tem contraindicação, mas o autoconhecimento ele cobra de ti uma decisão. Ele te provoca a tu fazer algumas mudanças na tua vida. Ele é libertador justamente porque ele te escancara o que é e o que não é, o que precisa e o que não precisa. Mas traz a autorresponsabilidade. Aí ele puxa, ele diz, agora, já que tu sabe, faz acontecer. E aí a gente foge disso, porque aí é a nossa vez de botar em ação, de ser protagonista, de pegar as rédeas eu sempre digo, a direção da nossa vida e direcionar para o que realmente quer. Isso cobra uma decisão, cobra dizer não para algumas coisas, cobra dizer assim, olha, não vou poder ficar na rede social agora e eu vou ter que fazer uma parte que é meio chata, mas eu tenho que fazer para cumprir o que eu tenho que me propus. Essa tecnologia toda, ela nos coloca nessa sensação que a Grazi colocou no início de estar trabalhando o tempo todo. Mas a gente sabe que não é assim, né? E os papéis, eles acabam se misturando. Por vezes a pessoa tem a sensação de que ela trabalha, de fato, está estafada, está, né, no limite, se sente sobrecarregada. Mas aí, se tu fores olhar de fato para as tarefas que são de trabalho, para aquilo que são pontos da vida pessoal, social, de lazer, ou mesmo outras demandas, né, que daqui a pouco a pessoa possa ter, se fizesse uma divisão de horas, talvez o resultado seria bem diferente. Tu acreditas que de fato as pessoas estão trabalhando mais? Ou essas tecnologias, elas nos trazem apenas essa sensação de que o tempo todo as pessoas estão nos consumindo? Primeiro ponto para mim é que se a gente falha em planejar, a gente planeja falhar, tá? Então, assim, se a gente não organiza, não planeja, não distribui tudo que eu quero, o que eu preciso, o que é prioridade, se eu não faço esse planejamento, eu já tenho como certo que eu estou planejando falhar. Eu não olhei para esse cenário das minhas demandas. Então, esse é um ponto que vamos dizer assim, é organização, é gestão de prioridades, gestão do tempo, que alguns falam, é a gente se organizar. Mas aí vamos dizer assim, Luciana, em relação assim, à nossa demanda de trabalho, tá? Eu vejo que hoje a gente tem uma demanda maior de Atividades?
De atividades, eu penso assim, aqueles dias eu me peguei pensando assim, quando eu era adolescente, não tinha assim, fazer sobrancelha num lugar, unha no outro, porque assim, não se As tinha... compras não eram todo dia, né? Não, Era uma vez não por tinha mês. tanta opção de compra de alimentos, tipo, hoje, vamos dizer assim, pegar uma tele, sei lá, talvez um lugar tinha, então assim, era aquele lugar, ou tu queria ou tu não queria e resolvia, então... A gente, como cliente, se a gente vai olhar para a gente para 10 anos atrás, a gente também era menos exigente. Aquela pizzaria, do jeito que ela atendia, estava tudo certo. Hoje a gente quer uma experiência, quer um atendimento diferenciado. Então, a gente exige mais. Eu digo, a sociedade em si, ela vem se aperfeiçoando, trazendo. Hoje eu já entendo como é que a sobrancelha tem que ser. Eu estou trazendo o lado da beleza, mas vale para todas as áreas. A questão de desenvolvimento humano, então, tudo a gente. Com a tecnologia a gente tem mais informação, então a gente entendeu que tem mais possibilidades de melhoria. Isso é muito bom, porque isso também trouxe avanço da ciência, da saúde do nosso fazer. Mas nesse movimento, assim, nos exigiu e nos exige, né, uma entrega diferenciada, até porque o mundo globalizou, as barreiras se perderam, então eu posso contratar alguém de qualquer lugar e muitas vezes ter um trabalho tão qualificado quanto aquele que está do lado da minha casa e às vezes um preço menor, e eu preciso uma diferenciação. Então, há uma demanda de melhoria que exige mais da gente. A gente não pode dizer assim, eu estudei, fiz faculdade há 15 anos atrás, é porque eu tenho a faculdade e eu não preciso mais estudar. Não, tipo, vai exigir de mim uma atualização constante. Existe, é fato, mas em contrapartida, em paralelo, esse movimento dinâmico, ele é quase como se a gente ficasse meio tonto. Dentro do liquidificador. É tanta informação, tanto estímulo, tanta demanda. Eu preciso ter minha imagem pessoal, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter posicionamento, eu preciso estar na rede social, eu preciso sair ser com os fitness, amigos, porque tem que tirar uma foto, eu tem que preciso ter mostrar uma que tem boa vida mãe, um bom social. pai. Então eu preciso várias frentes que, se eu não tiver clareza do que eu quero, do que é importante, eu vou me perder e eu vou ter a sensação que eu passei o dia aqui fazendo as minhas coisas e eu não consegui porque apitou o modo mãe, apitou o modo mulher, apitou, né, um curso de profissionalização, né, e eu me perdi e eu não consigo concluir. E aí a gente entra hoje num olhar de que não é trabalhar o tempo todo, é trabalhar certo, né? Então, falando em esforço inteligente, o que tem que fazer, quando tem que fazer e ser mais assertivo e estratégico no que a gente faz. Então, eu não fico... Então, tem momentos que aí eu venho trabalhando um pouco na linha do equalizar. Eu saí um pouco do movimento de equilíbrio e tô indo... Porque ele é impossível. Porque se a gente vai, né, ter todas as áreas, né, o equilíbrio em tudo, é um movimento. Para chegar no equilíbrio, a gente precisa do desequilíbrio. Quando a gente dá o primeiro passo, a criança aprende a caminhar, ela tem que se desequilibrar, ela precisa dar o passo para frente, ela se desequilibra para daí conseguir fazer um movimento de equilíbrio. Então, o equalizar é que em alguns momentos eu preciso ter clareza, aí de novo entra autoconhecimento. O que é importante para mim? Talvez se eu fui mãe agora, o momento seja curtir mais, ser mais maternar e alguns pontos. Não é abrir mão total do profissionalismo, do lado profissional, eu vou deixar a desejar. Eu posso conquistar depois. Então a gente vai equalizando os papéis e a importância deles em períodos. E sim, em alguns momentos, nossa, eu vou ter uma carga de trabalho que vai me dar outro patamar de atuação, que vai exigir de mim mais, talvez eu vou dormir mais tarde, acordar mais cedo, não estar presente em todas as festas dos amigos. Controlar as próprias expectativas de não buscar o potencial máximo em todas as A excelência ou o equilíbrio, áreas. Eu estou dando conta de tudo. E aí a gente se pega num calabouço assim que é angustiante. Né? E eu vejo também essa linha da comparação, né?
Principalmente quando tu quer comparar, porque muitas vezes se a gente não tá bem da cabeça, não tá no momento bom num dia, às vezes tu olha uma outra pessoa que posta 15 segundos de stories que parece que ela teve o dia mais produtivo da vida dela. E aí tu tá num dia que tu não tá melhor, que às vezes tu procrastinou alguma coisa, ou deixou de fazer tal coisa, e daí tu se compara e pensa assim, bah, e eu tô aqui estagnada, sabe? E essa percepção da rede social é muito louca, Sim. né? Porque E entra de novo autoconhecimento. eu brinco muitas vezes, porque as pessoas me perguntam, Luciana, como é que tu dá conta de tudo? Como é que tu faz tanta coisa? Tu tá aqui, tá ali, tá ali. Daí eu paro e digo, cara, eu não posto nem 10% do que eu faço. E aí não é no sentido de dizer, eu faço muita coisa. Não é essa a proposta, mas é para dar a noção de que, não, aquilo não é o todo. Né? Se tu vai em um evento, tu tá ali num evento num dia, aquele não é o teu dia inteiro. Quanta coisa a gente faz num dia. São recortes da realidade, né? Exato. E às vezes a pessoa posta só aquilo que faz Que parte quer do seu aparecer, posicionamento o que mostrar, né? Sim. Eu tenho estratégico. publicado só a minha vida fitness, né? As pessoas acham que eu não trabalho, as pessoas acham que... Não, tô só treinando, né? Então, realmente, são recortes da vida que a gente faz e compartilha aquilo. Mas eu acho que, como espectadores daqueles stories, a gente precisa entender que é só um recorte Os da vida. filtros, os filtros que Isso. cada um deveria fazer. Com aquela perfeição de vida que a gente acha que existe, no caso, né, nas redes sociais. Ou que é o Então, sonho de consumo, né, da pessoa. exato. Que muda toda semana também. E eu digo que entra muito autoconhecimento, mas assim, é uma coisa que hoje na minha vida, eu tô trabalhando. Hoje eu sei, muitas vezes eu até já postei essa reflexão bem que a Grazi falou de recortes, assim, da vida. Que muitas vezes a gente vê sei lá, um relacionamento ou algo profissional da vida da pessoa e acha que é perfeito aquilo. Mas aí tu vai pro teu lado pessoal e não é, sabe? E aí tu acaba, tipo, não, tu tem a consciência disso, tu tá num dia legal e aquilo ali não vai te atingir. Mas no outro dia, se tu não tá com a cabeça legal, se acontecer alguma coisa que tu já se desmotivou, aquilo ali vai te prender e vai talvez te desmotivar e teu dia não vai andar, sabe? Então acho que é aquilo ali, de que quando tu não tá bem, as redes sociais pra mim, pelo menos, não me fazem bem naquele dia. Eu prefiro fazer uma atividade física, então que vai me tirar daquela sensação, eu não consegui render, o meu dia não foi legal, tive alguma discussão. E na academia o tempo demora pra passar, né? Agora na rede social passa voando. Às vezes são horas que tu tá ali rodando 30 segundos de vídeo, né? No meu livro eu escrevo que a foto na nossa rede social é a vida como a gente gostaria que ela fosse. É verdade. A foto do nosso RG é a vida como ela é. Ou da carteira de motorista, né? Pode escolher. Mas ainda em Nossa, relação ao trabalho, né? Antes, quando tu falavas ali das demandas, eu fiquei pensando, eu entendo que as pessoas, sim, elas estão com maior quantidade de demandas, em sua maioria, teoricamente trabalhando mais, fazendo o comparativo de um vendedor, né? Eu tive várias fases que eu atuava nas vendas e ainda atuo, e eu me lembro, assim, que numa tarde, eu visitava umas 4, 5 pessoas com qualidade, né? O que eu digo com qualidade é chegar, de dar atenção para a pessoa, tomar um chimarrão, trocar uma conversa, um contato de qualidade. 4, 5 pessoas numa tarde. Hoje, quantas pessoas a gente atende numa tarde? Quantos clientes interagem contigo na mesma tarde? Claro que tu não tem como medir essa produtividade, mas a demanda se torna muito maior. E quando a demanda é maior, a tendência é que a qualidade caia, né? Aí reside um dos grandes desafios. Da qualidade e quantidade. Da qualidade de conexões, de contatos, de interações. Eu acho ótimo que a garrafinha ali, ó, diz, pessoas precisam de pessoas. Então a gente já pode fazer esse link, né? Exato. De conexões de qualidade, porque não basta a gente conversar com inúmeras pessoas se a gente não tem uma conexão de verdade, E né? principalmente pelas redes sociais, né? 5.000 conexões, 10.000 conexões, mas quem de fato, naquele dia que tu não estiver bem, quem tu vai poder chamar? Quem tu vai te sentir confortável para trocar uma ideia? Aí é um filtro que eu acho que eu vejo assim que é necessário e importante fazer, assim, quem a gente... Porque como a rede social é algo que nos distrai e prende nossa atenção por muito tempo, quem é que a gente segue? O que é aquela pessoa que a gente segue, na verdade, seguidor é a gente, mas essa pessoa, o que ela contribui pra gente? Porque eu vou prender a minha atenção, que é um ponto que vai fazer eu ter
uma melhor efetividade no dia a dia, tipo, ter uma sensação de conseguir fazer o que eu quero e o que é importante. Então, se é uma coisa que tira a minha atenção, eu preciso observar quem eu sigo. Porque às vezes a gente segue pessoas, é para saber o que essa pessoa faz, tá, mas o que isso O que isso agrega? agrega? Tá, eu vou saber, sei lá, um babado novo, mas tá, e para mim... O dia só tem 24 horas, né? O que vai me... E eu diria assim, provavelmente todos, a gente poderia tirar uns 25%, assim, rapidinho, de quem a gente segue que não soma em nada, né? Talvez não, às vezes não tira, mas também não soma e se não tá somando, tá me tirando tempo de algo, de outras coisas que eu poderia, porque às vezes eu quero olhar todos os stories ou todas as atualizações e eu me perco. Então, diminuindo, esse é um filtro que eu diria assim que é importante, porque no início, quando a gente começou na rede social, a gente, quanto mais melhor, saber, tá por dentro, só Quantos que... seguidores que eu tenho. Então assim, que esteja ali de qualidade. Então hoje até na área comercial já se fala assim, não, às vezes não é o número de seguidores que tu tem, mas eles têm que ser qualificados. Uhum. Então o mesmo vale para quem está no lado de que segue, que tem a rede social como algo, um passatempo ou um lugar que pode ter muita informação interessante. Às vezes eu posso ir tendo conteúdo gratuito, mas de ter informações naquela meia, sei lá, tardinha ou amanhã, que seja então algo que agregue, ou como conhecimento, ou como percepção de vida, mas eu acompanho pessoas que me agreguem algo. O trabalho está matando as pessoas? Forte essa. Tá aqui, eu peguei celular só para isso. Na verdade, como a gente estava com essa temática, assim, foi a questão do filtro, né? Essa reportagem talvez não me chamaria atenção se nós não estivéssemos nessa temática, né? E traz essa perspectiva justamente por causa desse estresse, dessa ansiedade que são gerados talvez por todos esses fatores que a gente está aí discutindo. Uhum. E eu acho interessante que a gente já trouxe várias perguntas a respeito do trabalho específico, mas em todas elas a gente acabou indo para essa era digital, né? Para o quanto que a gente está disponível digitalmente. Então não foge mais disso, né? Hoje a nossa geração não tem como fugir disso. E aí, falando em geração, eu aproveito para perguntar a respeito de gerações, porque a gente está vivendo uma era digital e os jovens estão vindo já dentro deste meio, as crianças já estão dentro deste meio, né? E como é que tu avalia essa questão da mudança das gerações? Porque uma geração passada, por exemplo, não tinha tanto acesso à tecnologia. Muitos pais, avós, enfim, compartilham como é que era a realidade de trabalho naquele período, como é que está sendo a realidade de trabalho hoje e como é que vai ser no futuro. Porque eu penso que essas gerações novas, esses jovens também estão vindo com um olhar mais criterioso, talvez, ou enfim, de não querer se dedicar tanto ao trabalho, de querer aproveitar a vida, porque é o que a gente vê muito nas redes sociais, voltando de novo às redes sociais. Né? E também nas entrevistas de seleção, nas empresas, Aí tu pode falar no melhor do que eu. mercado de trabalho que a gente circula nos ambientes empresariais, Maria Lúcia, e tu escuta de empresários, empreendedores dos mais diversos segmentos, faltam pessoas para trabalhar em todas as áreas. Bom, vou puxar a primeira, tá? Se o trabalho está matando as pessoas, quem está no piloto automático é um grande sujeito a correr esse risco, tá? E só, vamos dizer assim, a vida só é um sopro para quem está no piloto automático. Então, assim, o que a gente precisa buscar em meio a tanta oferta de possibilidades de conhecimento, de possibilidades. Então, hoje, se eu tenho algo que eu preciso, se eu não sei onde tem, eu posso pedir para quem tem. Eu tenho o contato, eu tenho o acesso à informação. Então, o trabalho hoje também pode ser também está sendo visto como uma possibilidade de realização, onde antigamente a gente apenas trabalhava para o sustento, né? Sobreviver, sem talvez prazer nenhum, sem significado nenhum, sem propósito nenhum, fazia aquilo por fazer de segunda a sexta, ou de segunda a segunda, e aquilo não tinha significado nenhum dentro de si.
que eu também não sei se isso era, né? Também talvez não era tão saudável assim, né? Só não se tinha essa expectativa. Não se tinha expectativa, nem se percebia isso, porque nem se reconhecia isso. Então, era alguém que era um funcionário, ou, né, um trabalhador, apenas uma mão de obra. Tanto faz o que sentia, o que pensava. Mas, se a gente entrar numa linha sem parar para colocar a cabeça no lugar, e aí as habilidades, vamos dizer, interpessoais, cognitivas, sensoriais, emocionais é que entram em jogo. E aí a gente chama de soft skills, as habilidades que a gente tem relacional. Aí, vamos dizer assim, usando elas, a gente pode usar o trabalho como um propulsor para a nossa realização, não só nossa financeira, de sucesso, talvez de carreira, mas de impactar a vida das pessoas, de contribuir para um mundo melhor, de fazer a diferença. Para mim, muito e não só para o trabalho, mas sucesso em qualquer parte da nossa vida, assim, pessoal e profissional, é ir embora e deixar saudades. E eu ir embora, eu não estou falando só quando a gente morre, mas por onde a gente passar, que a gente deixa aquele gostinho, poxa, que bacana aquele período que tu estava aqui. Deixar né? a sua marca. Né? Deixar a sua marca. E aí, mas aí, puxando a questão das gerações, assim, hoje a gente reconhece que a geração Y, que é a de... Até os 23 anos? A Y é de... não, as datas... Ah, não, essa é a Z. Essa é a Z. Vamos dizer, eu vou falar anos, mas isso pode mudar um pouco para mais, um pouco para menos. Mas arredondando, 1980 até 1995 é a geração Y, que são os millennials, que eles foram adultos na virada do milênio, né? E tem a geração Z, que vem então de 95 até 2010, mais ou menos. Segundo o dado Schneider, é mais infeliz. A que Ai, mais sofre. É a mais deprimida. Carla, a gente não, faz na parte verdade, os especialistas já trabalham Vamos que mudar essa a realidade. Y e a Z é a geração mais deprimida, pensando o fim da geração Y e a geração Z. E eu ainda entro Que junto. são os mais carentes, tá? E Os mais carentes. os mais carentes emocionalmente, tá? Por quê? E aí, vamos dizer assim, aí entra a questão, porque é muito mimimi, porque, né, trazem questões, mas é a primeira geração, desde que a gente vem, né, que conseguiu reconhecer os seus sentimentos. É a geração que eu vejo que vem para um consultório de psicologia e diz, eu faço psicoterapia, diz para os outros, tu também deveria Com orgulho, fazer, sem medo, sem preconceito. sem tabu, consegue falar sobre o que sente e o que está passando e o que precisa melhorar. Então, é uma geração que conseguiu fazer esse olhar, não só técnico do trabalho, mas também de propósito. Ele começou a perceber que, não, peraí, se eu fizer aqui, ou se eu precisar trabalhar mais, aonde isso vai contribuir, tipo, e eu não estou dizendo que é sempre a empresa que tem que trazer esse olhar. É uma corresponsabilidade. O próprio profissional, na sua trajetória, também precisa entender aonde ele pode fazer a diferença, contribuir. Porque se eu fizer uma informação bem entregue ao meu público, isso vai ajudar, né, a sociedade, talvez, a uma condução diferente. Né? Daqui a pouco uma mãe que lê a revista vai passar para o seu filho e, enfim, a gente está impactando pessoas que a gente às vezes nem conhece, né? Mas a questão das gerações também é uma geração que tem dificuldade em perseverar, em entender o processo. Antes, né, tu trouxe uma questão, o imediatismo. Eu vejo que aquela pessoa lá já deu certo e como eu não dei, aí a questão assim, tudo é instantâneo hoje, agora não é mais. Não, desculpa, não é que não é mais. Nunca foi assim e eu preciso entender que a caminhada, o sucesso, e o sucesso aqui de novo traduzindo que é ser feliz e ter prosperidade, ele não é um pulo. Ele é um caminho, ele é um passo a passo, ele é construído dia após dia. E aí essa dicotomia, vamos dizer, eu quero encontrar um lugar com propósito, que faça sentido, mas eu quero que isso seja rápido. Muito, né? Se pudesse semana passada. Isso explica um pouco dessa inconstância, dessa
sensação de que as pessoas não encontram um lugar em que elas se sintam felizes trabalhando, elas trocam de empresa em empresa, por vezes 3 meses já é tempo demais para a impaciência no sentido... e isso contribui para essa sensação de infelicidade? Sim, e tem tudo a ver com o que a gente começou com a conversa de WhatsApp, que eu preciso responder logo, aquela ansiedade em já ter resolvido, em já responder, ou não deixar outra pessoa esperando. Essa sensação, esse sentimento de vazio. Tá? Vamos dizer assim, é um vazio, e aí eu preciso preencher, mas eu não sei, às vezes, nem o que é que eu quero preencher, e aí eu vou procurar de ponta em ponta, trocando 6 por meia dúzia, onde uma coisa não agregou a outra. Esse vazio, aí ele precisa ser olhado, e a gente está nesse momento numa era de transformação, na 4ª revolução industrial. Então a gente está num processo de mudança e a revolução ela é mais lenta. Então parece que a gente está num caos, e a gente em alguns momentos está mesmo, porque a gente está num processo de mudança. Só que quando eu falo em mudança, eu geralmente digo que ela é mais rápida e superficial. Ela é, né, mudou. A pandemia veio, entrou tecnologia e não tem volta, mudou, já foi. Quando a gente fala em revolução, a gente fala em transformação. E nós estamos, né, a nossa sociedade nesse momento vive um processo de transformação. Então a gente tem perspectivas de gerações antigas, de uma era que não era digital, vivendo com nativos digitais e precisando fazer essa conversação para algo que nós vamos construir. A gente vai ter uma nova percepção de trabalho, de relações humanas, de saúde, de carreira. Isso é algo ainda que a gente não chegou. A gente está passando. Incerto, né? Total. A gente teve a oportunidade de estar no Congresso Internacional de Educação do Colégio Teutônia, e a perspectiva das telas foi uma das temáticas que praticamente permeou todas as palestras. Mas um ponto que eu achei interessante é que se trouxe as duas perspectivas, né? Ao mesmo tempo que ali o José Mota, por exemplo, trouxe toda a necessidade. Pô, é inconcebível proibir o uso do celular em sala de aula, né? Na visão dele. Claro que ele não está dizendo que tem que usar o tempo todo, né? Acho que isso também ficou bem claro. Mas, assim, se o mundo é da tecnologia, se o trabalho está na tecnologia, se o lazer está na tecnologia, como que a gente vai conseguir continuar fazendo o processo de educação, todo mundo enfileirado, lá do mesmo jeito, professor, transmitindo o conhecimento que está disponível, que a inteligência artificial resolve em segundos. É o né? equilibrar ou equalizar da Maria Lúcia de Mas, antes, por né? outro lado, trouxe também a perspectiva da saúde, né? O lado humanístico. Trazendo os impactos da tecnologia no corpo, na fala, na construção cognitiva do ser humano. E aí o cognitivo, quando veio, já vai para as emoções também, né? Então, o quanto tudo isso vai transformar, né? Se a gente olha nessa perspectiva das crianças até 5 anos, que nasceram aí dentro da tecnologia praticamente, a gente não tem como imaginar que mundo do trabalho elas terão. E aí entra o exercício, né, desse movimento de a gente não vai poder voltar, né? E não vai poder voltar e também não quer dizer que só o que era passado funcionava muito bem. A gente sabe que hoje tem coisas e tem relações, né, principalmente voltando talvez olhar do lado mulher, carreira profissional, assim, que é um dos pontos assim que evoluiu muito e que é muito positivo a gente poder seguir nessa temática em outras conquistas, né, de trabalho e de vida pessoal, que vamos dizer assim, então a evolução veio muito bem, mas eu faço um movimento, eu digo assim, que tem que ser em alguns momentos, voltar no prumo que é, vamos dizer assim, a conexão consigo mesmo, em poder entender sinais, o corpo, eu preciso ter a tecnologia, eu preciso me atualizar, eu preciso estar, sim, não, né, e vai ter muitas facilidades ali. Hoje eu não preciso mais ir numa loja para pedir se tem algo, eu posso mandar um WhatsApp, já resolver e já ganhar tempo em ir direto na loja que tem. Que bom isso, né? A gente agilizou o nosso tempo. Por outro lado, eu preciso perceber quando é o meu momento como o meu corpo responde, qual é o momento de parar,
qual é o momento que eu preciso fazer uma pausa, qual é o momento que eu preciso chegar em casa e sair desse estímulo, que alguns dizem que é uma droga, de estar conectado o tempo todo, e poder ir sentar e tomar um chimarrão, ou tomar um café, ou sentar e brincar, ou ir caminhar na pracinha. Fazer essa mediação entre os diferentes estímulos e me perceber quando é o tempo de um, quando é o tempo de outro. Que aí eu saio do piloto automático. Então eu preciso estar em conversa comigo mesmo o tempo todo. De perceber, olha, hoje de manhã vai ser um dia que eu vou ficar no computador, na rede social, eu preciso fazer render aqui. Mas quem sabe hoje de noite, quando eu chegar em casa, eu vou pegar meu celular e eu vou tirar ele do vista, porque tem uma dependência aí de estar... Quando eu vejo no piloto automático, eu estou olhando, eu nem pensei que eu queria olhar, de guardar e fazer algo, sei lá, vou para o meu pátio, vou para uma praça, de promover na minha rotina diferentes conexões. Entra de novo o planejamento. Porque se eu não planejar isso, Ficar no piloto automático. provavelmente não vai acontecer. Exato. Mas tá tudo bem também sair da rota e não ter planejado? Eu diria que as férias é um ótimo momento para isso. Muito bem. Ali é permitido não planejar, né? Não ter horário. Então, também em alguns momentos, a rotina, a disciplina, ela facilita muito a nossa vida, porque ela nos dá o poder da escolha. Porque eu decido o que eu vou ou não vou fazer. Não é o que eu quero, é o que eu devo e não devo fazer. Aí tu traz um ponto que eu considero bem interessante também, porque me parece que, não vou dizer geração mais nova, porque eu acredito que não é só isso, né? A gente percebe enquanto mãe, né, de crianças pequenas, adolescentes, a gente percebe isso um pouco mais presente, mas vem muito esse sentimento de eu escolho, eu faço o que eu quero, né? Ninguém me obriga, eu não sou obrigada a fazer isso aqui. Essa percepção do que é necessário, ou do que é importante e do que eu posso escolher. De ter clareza disso? Exatamente, porque eu gosto muito daquelas falas, eu não tenho vontade agora de ir para academia, mas a disciplina me faz ver que é uma decisão necessária ou importante, pensando na minha saúde, na minha disposição, no meu equilíbrio emocional, em tantas outras esferas. Então a disciplina a disciplina que vai me fazer ir. E não é simplesmente o querer, hoje eu não quero. E aí a gente faz a gente vai, na verdade, sempre escolher uma dor. Ou é a dor do arrependimento, ou é a dor do crescimento, da evolução, né? Então, que dor a gente quer? Ou é a dor, né, do crescimento, que às vezes eu vou precisar levantar mais cedo para conseguir fazer o meu exercício, ou eu vou abrir mão daquela pizza todas as noites e vou comer uma salada, um arroz, uma carne de frango, que é a dor do crescimento, porque às vezes a gente não está com vontade de comer exatamente aquilo, né? Ou queria poder chutar o balde toda, né, mais vezes por semana. Ou eu escolho a dor do arrependimento, que aí eu faço o que eu tenho vontade na hora, mas em algum momento... Ou talvez nem escolha, né? Porque o piloto automático, por vezes, faz com que a pessoa, de fato, não escolha. Isso. Tem o prazer imediato de estar rolando o feed, não estou fazendo o que eu deveria fazer, então depois eu vou me culpar por não ter Aí o nível de feito aquilo. consciência, né, ou de autoconhecimento é baixo, aí, vamos dizer, aí não é libertador, porque a pessoa não tem a liberdade de escolher, e ela vai, vamos dizer assim, ela deixou que outras coisas escolhessem por ela. Ou outras pessoas. Outras pessoas. Tá num evento, por exemplo, com disponibilidade de doces, ao final do evento não sabe dizer quantos doces comeu. Exato. E aí, com quem a gente anda, as nossas, né, quem são as pessoas que a gente mais convive, porque hábitos a gente não aprende, a gente copia. Então, a gente copia das pessoas que a gente mais convive no dia a dia. E aí é simples fazer uma média. Copia, né? Ou se inspira? Copia. Copia? Copia. Porque inspirar seria para criar o teu próprio... O hábito, né? O hábito, vamos pensar assim, o hábito sei lá, tem famílias que à noite precisam jantar comida, arroz, feijão, e tem outras que têm o hábito de comer um pão com machmia, ou, né, ser uma comida mais leve. Isso é um hábito que tu copiou. Desde pequeno tu estava num ambiente que sempre fazia isso, então quando tu olha um outro hábito, tu estranha, né? Então tu acaba imitando. Isso é inconsciente, por isso a gente precisa observar com quem a gente está.
Porque naturalmente, se vocês se inserirem num grupo, se a gente pudesse fazer o teste totalmente diferente da gente, com outros hábitos, e ficasse convivendo com eles por um X tempo, a gente iria... Adquire. A própria linguagem. A se altera. linguagem, o jeito, a roupa. Então a gente copia das pessoas mais próximas, das mais poderosas, que são as influentes, tá? E maioria. Então, a maioria foi olhar tal filme, quando vê a gente tá lá olhando filme, Nem leu a resenha, não sabe nem... Não, mas é que todo mundo olhou, então eu também quero ir lá ver. E às vezes, se parar pra pensar bem, nem sabe por que foi lá. Porque não tinha nada daquele filme que... Talvez só queria tirar a sua própria conclusão, né? Mas foi um movimento... Ou postar o story pra dizer que tava lá. E aí, voltando Pra pro fazer assunto parte, de né? telas e crianças, né? É isso, o exemplo que a gente, enquanto pais, está dando dentro de casa, de ficar todo o tempo lá rolando feed ou todo o tempo assistindo TV, que vai influenciar no que as nossas crianças vão crescer e a forma como elas vão se desenvolver também para o mercado de trabalho, né? Porque aí a gente volta para isso, é a questão de desenvolvimento humano, né? E a percepção do próprio trabalho, né? Eu trago muitas vezes esse exemplo. Se uma criança vê o seu pai e a sua mãe reclamando do trabalho, estressados com o trabalho, não vendo sentido no trabalho, provavelmente essa criança não vai querer trabalhar e ela não vai enxergar o trabalho como uma possibilidade de realização, de fazer diferença no mundo, que nem você colocou antes. Agora, por quê? Porque ela vai copiar, ela vai multiplicar aquilo ali de alguma forma. E aí, muitas vezes, lá depois, na terapia que vai se levar Corrigir. tempo para corrigir o seu conceito de trabalho. Uma coisa que eu questiono muito é aquela ideia de falar para os nossos filhos que a gente só vai trabalhar para ganhar dinheiro. A mamãe precisa trabalhar para fazer pila, tá? E depois a criança vai associar só ao ganho do dinheiro, porque a gente precisa ter felicidade no nosso trabalho também, né? Precisa ser alguma coisa que vai nos motivar a ser melhor, a fazer a diferença na vida das pessoas. Então lá em casa eu já digo para as crianças, olha, eu vou ir trabalhar para ajudar pessoas. Normalmente eles me perguntam sobre as gestantes que eu acompanho, né? Enfim, nessa ideia de, não, mãe não tá trabalhando só para ganhar dinheiro. Claro, é uma parte importante. É uma parte importante, são exatamente. tudo mensagens que a gente vai passando. Uma coisa que eu cuido também é que a ausência não seja justificada só pelo trabalho. Sim. Então, porque quando a criança é pequena, a tendência a mãe vai trabalhar, o pai vai trabalhar. Tem que trabalhar, né? E aí o que acontece? Toda a ausência física, ela vai ser atrelada ao trabalho. E esse trabalho vai ser de um expediente de muitas horas, à medida que a criança vai tomando percepção do tempo, né? Porque no início eles não têm isso quando pequenininhos. Então, não, a mãe vai sair com as amigas, a mãe vai sair com o pai, a mãe vai participar de um evento, a mãe vai fazer um curso. Por quê? Porque isso também faz parte da vida. Não quer dizer que o pai e a mãe, se eles não estão trabalhando, eles têm que estar ali contigo, né? Porque também mostra que bacana, a mãe tem o seu momento, eu quero ser assim quando eu crescer. Tipo, eu também quero ir ter o meu momento com as minhas amigas, ou eu com o meu marido, ou, né, com a minha esposa. A mesma coisa vale para os líderes, né? Que eu falo muito assim, se o líder está ali estressado, sobrecarregado, dizendo que não aguenta mais, que é um dia, que todos os dias são difíceis, quem vai querer? Se a equipe trabalhando vai dizer assim, se eu é para ser líder e ser assim, eu não vou ser, porque a gente Eu tem não quero ser líder. Eu não quero ser líder, né? Porque líder é isso, e aí a gente tem uma baixa de pessoas que procuram cargos de liderança, porque eles olham os líderes e dizem, nessa demanda aí, não, então eu não vou ser, então vou ficar aqui fazendo mais do mesmo. E aí, de novo, é um exercício de corresponsabilidade, porque se o líder vai precisar liderar e trabalhar com o seu time e mostrar o quanto que tem partes que eles são responsáveis e precisam fazer, assim como os liderados precisam perceber que, vamos dizer assim, também, se eles contribuírem, né, a liderança também vai ser diferente. Então, cada um precisa se desenvolver em conjunto, mas para fomentar e mostrar que também é um cargo de realização, poder desenvolver pessoas, né, fazer as pessoas também caminharem no seu crescimento de carreira junto com a empresa e encontrarem, né, as formas de impactar.
papo tá bom e o tempo voa, né, Grazi? Mais tudo alguma sobre última pessoas, questão né? que tu queres trazer aí para Eu acho nossa... que finalizar com essa ideia de que tudo são pessoas, né? Como a Maria Lúcia estava falando, porque a gente debateu sobre trabalho, a gente debateu sobre redes sociais, a gente falou sobre família, a gente falou sobre emprego, mas é tudo sobre pessoas, né? Exato. Então, de a gente olhar para si, de buscar esse autoconhecimento e também entender que a outra pessoa está vivendo um processo também semelhante ao nosso, diferente nas suas particularidades, claro, né? Mas E acho que é mesmo isso. atrás das telas tem pessoas. E toda geração vai ter suas dificuldades para enfrentar e suas virtudes para conquistar. Então, da próxima geração que já está aí, que é a Alfa, né, também vai ter as dificuldades que ela vai ter que enfrentar e trabalhar e as virtudes para conquistar. Então, é o desafio e a oportunidade de fazer a diferença. Confira mais na próxima edição da Revista Isso Radar. aí, em breve, Revista Radar, nova edição. Obrigada, Maria Lúcia, por estar conosco, por todo o conhecimento, por esse bate-papo gostoso. Eu que agradeço o convite, foi maravilhoso estar aqui com vocês.